Ó, pra gente fechar o programa aqui, vamos com ele, pra falar de um joguinho, eu vou falar que é um joguinho meia boca, tá? Sabe por que eu falo que joguinho meia boca? Porque só quando um time só joga, eu acho meia boca. Pô, hoje era dia pro Ricardinho, né? Hã? Hoje era dia do Ricardinho, né? Porque assim, Street pro Pepe. quando só tem um time que joga, pô, meia boca. Você pagou ingresso pra ver os dois. Você tá, de repente, assinando ali um negócio pra ver os dois times jogarem. E só um jogou, Fred Caldeira. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso De Placa. Nós fizemos lá o Arquibancada TNT Sports e eu vou falar um negócio, hein? Eu fiquei assustado. Se é o City no Mundial, esse City aí, eu já cravo que o Botafogo vai ser campeão. Mas no caso é o Real Madrid. Enfim, seja muito bem-vindo, Fred Caldeira. Um beijo pra vocês, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu tava lá em Anfield e foi, cara, um ambiente sufocante pro Manchester City, né? Os primeiros 30 minutos foram especiais. É claro que o Liverpool teve superioridade em outros momentos para além dos primeiros 30, mas nos primeiros 30 não seria nenhum exagero se tivesse 3-0, tá? Antes mesmo de chegar próximo do intervalo, assim. Muita pressão alta do Liverpool. O City não conseguia trocar 3 passes para frente. Era para o lado ou para trás até se livrar da bola. Assim, um Manchester City que poucas vezes, ou talvez nunca, eu tenha visto com o Pep Guardiola jogando dessa maneira, como especialmente dentro daqueles 30 minutos. Basta dizer que no primeiro tempo, o Gakpo, jogador do Liverpool, tocou mais vezes na bola dentro da área do City do que todo o time do City tocou na bola dentro da área do Liverpool no primeiro tempo. Assim, um negócio assustador. E agora são 11 pontos de vantagem, né? Do Liverpool para cima do Manchester City, 9 do Liverpool para cima do Chelsea, do Arsenal, que estão empatados ali na segunda colocação. Então essa lua de mel com o Arne Slot, ela parece não ter. Cara, eu sei que é loucura, porque a gente está na 13ª rodada, né? Mas tenho a impressão que já foi. Não sei, cara. Pro City. Pro City. Não, Diego, pra mim o Liverpool já é Eu campeão. não tiro não, cara. Eu já vivi isso aí, eu sou um simpático ao Arsenal, né? Vivi isso há 2 temporadas atrás, essa sensação de... Porque o City, quando ele começa a ganhar, ele não só ganha os jogos, como ele não dá nem a esperança pro adversário. Ele começa 1-0, 2-0 já e vai acumulando vitórias em sequência. Mas ao mesmo enquanto tempo, os outros times mesmo começam nessa a tropeçar. época, ele nunca não teve Não, hora sei pra disso. parar de perder, Não, né? mas chegou a ter uma entrevista do Guardiola muito dura em que ele fala que ele precisava retomar os jogadores, que ele tinha visto os jogadores perdendo... Sabe que ele falou aquela coisa intangível, né? O Fred com certeza vai lembrar dessa entrevista que foi muito marcante do Guardiola falando sobre como ele tinha Foi se depois de uma desconectado. virada contra o Tottenham. Exatamente, após o jogo do Tottenham. E o time foi campeão no final da temporada. Não, eu digo isso pelo que o City está apresentando, né? Não digo nem de, é um momento ruim. Só que o time assim, não tá jogando nada. É verdade. E teve um momento Essa histórico acho que é a diferença que das é o outras torcedor temporadas. do Liverpool ironizando ele virando e fazendo 6 pra torcida. É o momento em que desestabilizou o Guardiola. Inclusive o PJ colocou nas redes sociais que ele agradece ao Guardiola lembrar o torcedor o quanto de Champions tem o Liverpool, né? Na hora que o Guardiola faz a homenagem pro torcedor do Liverpool. Que é, na verdade, uma provocação dele ao número de Premier League, mas mostra como ele, de fato, Sentiu. não tá confortável com a situação. Pegou Né? pilha. Em toda a era Premier League, apenas em 3 temporadas a gente teve uma reversão de vantagem superior a essa que o Liverpool tem sobre o City, tá? Que é de 11 pontos. Uhum. O Arsenal reverteu uma desvantagem de 13 pontos em 97 e 98 e o United 2 vezes, uma em 92 e 93 e outra 95 e 96, uma desvantagem de 12 pontos. Então, assim, é raro, já aconteceu, mas não é o comum, evidentemente. Você acredita que tá abertaço ainda, ô Jorgito? Premier League, né, cara? Mas uma coisa a gente pode afirmar com absoluta segurança, né? O Liverpool hoje pratica o melhor futebol, o futebol mais forte, mais competitivo das principais ligas europeias, é o único 100% na Champions, sem dúvida é o time hoje a ser batido, mas a estrada é longa para cravar que é favorito. Eu acho que o City ficando fora da briga, talvez seja algo que você consiga chegar mais perto de cravar, porque a sequência de derrotas é muito pesada. Sim. Mas Liverpool para título está encaminhando, mas está cedo. Tem um ponto aí, né, Fred? Vai chegar daqui a pouco a época lá do Boxing Day. O elenco do Liverpool é curto, né? É um elenco curto, né? Então, não sei como é que vai ser, mas o começo É bem curto mesmo. A gente ficou ali com aquela sensação do Barcelona ser um pouco mais empolgante para jogar, mas em termos de equilíbrio, de fazer as coisas bem. Olha só, olha que loucura. O Liverpool pegou seguidamente o seu algoz recente na Europa, pegou na sequência o seu algoz recente na Premier League, ganhou os 2 jogos por 2-0, ou seja, ganhou os 2 jogos sem sofrer gols, e os 2 placares são mentirosos. Os 2 placares são mentirosos.
era para ter ganho do Real por 3 ou 4 e era para ter ganho do City por 3 ou 4. Então tem que demitir o Arne Slot. Os dois placares são mentirosos. Era para ele ter... Não, como o Ricardinho ia dizer. Já estava de olho. o Mas recorte ele do então Fred assim... dos 30 minutos do jogo de ontem. Ele pegou os dois times com quem ele teve problemas recentes, um na Champions, o outro no inglês, e ele ganhou tranquilo. E quando você fala do calendário, tem o Boxing Day, mas a gente pode olhar para janeiro, fevereiro. O Liverpool conseguindo, com alguma antecedência a vaga dele, ele pode chegar ali na última rodada da Champions em janeiro e dar uma descansada do time. E em fevereiro, talvez o City tenha que ter 2 semanas de mata-mata para saber se ele vai chegar nas oitavas. Né? E o Liverpool pode ter... E talvez o Arsenal também. E o Arsenal está na mesma faixa, mais ou menos. E o Liverpool pode estar absolutamente tranquilo, pensando na Champions só em março. Acaba janeiro, não. Champions agora só março. Foco total na Premier League aqui. Premier League é FA Cup na ocasião. Ô Fred, em relação ao Manchester City, lembra que a gente conversou uma vez aqui no De Placa, já faz um tempo, né? Mas você meio que falou que o Guardiola, ele faz o que ele quer, né? E aí eu queria entender assim, qual que é o limite pro Guardiola? No sentido de, beleza, lá atrás quando a gente projetava, pode ser que ele embale uma sequência negativa, mas talvez a gente não esperasse uma sequência como essa. Qual que é o limite? Ele continua ainda tendo esse poder, entre aspas, de decidir, ele sai se ele quer, na diretoria entende que, mesmo independente dos resultados, você fica com a gente? Sem nenhuma dúvida. Assim, é muito difícil que o City continue com essa sequência horrorosa por muito tempo. Por exemplo, agora na quarta-feira recebe... Até pela lei do Carpini, né, Fred? Exato. A lei do Carpini, quanto mais uma coisa acontece, mais perto de parar de acontecer ela tá. Já o City ganha. Está muito próximo da vitória, né? Com esses 7 jogos sem vencer o Manchester City. Recebe o Forest, que está muito bem, é o 6º colocado, é verdade, mas enfim, o jogo é em Manchester e o favoritismo é todo do Manchester City. Depois visita o Palace, que na fase que está, a gente não sabe se talvez tropece, até depois visitar a Juventus pela Liga dos Campeões na semana que vem. Mas, cara, são 6 títulos da Premier, como ele fez com a torcida do Liverpool. São 6 em 7 temporadas. Tríplice coroa tem pouco tempo. É o Pep Guardiola. O Manchester City, renovou. A diretoria dá uma carta branca. Acabou de renovar por mais 2 anos. Assim. Então, não é o momento desse que vai fazer com que o poder praticamente ilimitado dele ganhe alguma fronteira. Ao mesmo tempo... E eu não tô querendo demitir ele, não, né? Mas a torcida do Liverpool faz bem, porque desestabiliza. Sai do personagem, Ricardinho. Não, porque assim, o ponto que eu Faz coloco aqui, só pra entender um pouco desse até onde vai o limite, é porque o City não está apresentando um bom futebol. Não é só resultado, entendeu? Não, então é isso, assim, o que eu penso é que risco, 0, até porque o City não, 0, mas espera-se que o Guardiola faça alguma coisa. E aí eu peguei como exemplo, até no vídeo que gravei recentemente, no ano da Tríplice Coroa, o Guardiola mete a mão no time. O time é transformado de fevereiro para até o fim da temporada, aí ele passa para um 4-1-4-1, o Gundogan passa a virar um meia. Então assim, ele mete a mão no time. Ele faz a troca de botar o Stones, né? O Stones para ser volante no momento ofensivo. Ele viu que a coisa não estava andando e ele mexeu no time. Mexidas substanciais. O Stones vira um volante quando o time tem a bola, o Gundogan passa para a linha de cima, vira um meio atacante. O Gundogan fez vários gols naquele time. Então, assim, no momento da Tríplice Coroa, não foi assim, foi do início até o fim um mar um mar tranquilo e que o time só foi buscar as taças. Não, ele precisou meter a mão no time. E agora ele precisa meter a mão no time, porque o time não tá jogando rigorosamente nada. Mas ele fez isso contra o próprio Liverpool, ele mexeu em algumas peças, ele barrou o Ederson, por exemplo. Beleza, mas ok, a do Ederson, ok, o Ederson não tá agarrando bem. Mas, o Walker não tá jogando nada. O Akanji piorou demais. O Bernardo caiu muito. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Ele voltou do intervalo com o mesmo time, né? Depois do primeiro tempo. E melhorou, né? O time melhorou em termos de postura. Enfim. Fred Caldeira, obrigado, viu? Obrigado aí pelas informações, pelo relato. Vamos ver se esse Manchester City melhora. Tchau, hein, Fred Caldeira. Obrigado. Um beijo pra vocês e parabéns, Jorge Igor, pra você e pro seu filho. Boa, Fredão, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Esse abraço aí é diferenciado. Caramba, de campeão pra campeão. Que isso. Entrega da faixa. Verdade, o campeão de 23 passou com a elegância de sempre, a faixa para 24. Grande Fred. Pode ser rebaixado, hein? Mas esse pontinho na arena foi bem importante ontem pro Fluminense. Atlético Paranaense e Bragantino, agora Fluminense e Cuiabá, eu acho que talvez o Fluminense escape na próxima rodada. Pode escapar da próxima. Acho que dá pra escapar, mas...